Eu trabalho com refrigeradores da linha doméstica. Então, doravante eu posso trabalhar com ar-condicionado automotivo, porque é tudo igual, tudo a mesma coisa. Já que eu fiz uma carga num carro, funcionou bem e gelou, eu vou trabalhar com ônibus, porque é tudo a mesma coisa. Fiz um ônibus e deu certo, eu já vou pular para o avião, porque relativamente é a mesma coisa. Todos os equipamentos de ar-condicionado são iguais? Não! Funcionam com o mesmo princípio? Sim! Mas tem uma coisa que não muda. As 5 principais ferramentas que você precisa ter, não pode deixar de ter na tua oficina para trabalhar com refrigeração. E se você pensa ou quer entrar no setor automotivo, então atente para essas 5 ferramentas que eu vou te falar agora. Sem mais delongas, vem comigo, bora pro vídeo, vamos que vamos. Refrigeração, no seu contexto básico, trabalha com transferência de calor, ou seja, você retira uma carga térmica de um lugar e transfere para o outro, e vice-versa. Onde há calor, você pode retirar calor e diminuir a temperatura. Onde falta calor, você pode agregar calor e aumentar essa temperatura. Basicamente, isso é refrigeração. Obviamente que nem todos os aparelhos são iguais uns aos outros. Claro que refrigeração no seu contexto básico segue uma premissa e essa premissa deve sim ser respeitada. Acontece que, para cada carga térmica transferida, para cada quantidade de carga térmica, existe uma máquina específica. Existem máquinas gigantescas que transferem uma carga térmica absurda. Obviamente, essa máquina não é igual ao refrigerador da sua casa. Existem máquinas, por exemplo, que usam outros princípios além de compressão a vapor. Existem máquinas que trabalham com outros fluidos refrigerantes que não o R134A. Mas uma coisa que é via de regra, não dá para negar. Todas essas máquinas trabalham com pressão e também temperatura. Ó. Mais uma premissa básica que eu vou atender essa ligação depois, é que todas as máquinas precisam de ferramentas específicas para que você tenha suas leituras de pressão e temperatura. Uma delas informação, outra delas precisão. E para que isso aconteça, você vai precisar de 5 ferramentinhas básicas, simples, que não podem, em hipótese alguma, faltar na sua oficina. A primeira, a básica, a principal, primordial, que são nossos olhos e ouvidos, é o nosso conjunto Manifold. E sim, por favor, meu companheiro, não é manômetro. Manômetro é cada reloginho que compõe essa ferramenta. Nós temos um manômetro de baixa pressão, um manômetro de alta pressão, um corpo de ferramenta composto por 2 válvulas de abertura e fechamento e 3 mangueiras. 2 delas são mangueiras de leitura e uma delas é mangueira de serviço. Esses componentes todos juntos compõem o conjunto Manifold. É essa ferramentinha aqui, que vai permitir que você entenda como que está o trabalho do fluido refrigerante dentro da nossa máquina. Qual a sua pressão, qual a sua temperatura de trabalho, se existe falta ou excesso desse composto e quais são os caminhos que você deve percorrer para caso um diagnóstico de um problema que essa ferramenta vai te entregar. O conjunto Manifold, sim, são nossos olhos e nossos ouvidos e sem ele nós não conseguimos trabalhar. A verdade é uma só. Alguns até tentam. Com uma linha só de leitura. Por exemplo, existem umas ferramentas que são utilizadas na linha residencial, que você utiliza apenas a linha de baixa, não há necessidade de você ter leitura na linha de alta. Então esses equipamentos acabam sendo utilizados no automotivo, mas via de regra, procure usar o conjunto Manifold completo, com os 2 engates rápidos que você tem, o parâmetro, a visão geral de como a máquina está funcionando. E aí, te traz precisão no diagnóstico. Essa é a primeira. Segunda ferramenta importantíssima, não pode em hipótese alguma faltar na tua oficina, é a sua bomba de vácuo. A bomba de vácuo é a ferramenta que vai preparar a máquina, essa aqui, ó, vai preparar a máquina para receber o fluido refrigerante que você vai aplicar. A função dessa ferramenta é desumidificar o aparelho e eliminar de lá tudo que seja indesejável como contaminante. Claro, cada bomba de vácuo que você vai utilizar vai depender do tamanho das máquinas que você vai atender. Evidentemente que uma máquina relativamente pequena, você não precisa de uma bomba de vácuo astronômica. Mesmo porque, em vez de arrumar uma solução, você vai encontrar um problema.
Cada máquina, cada modelo de máquina, cada tamanho de máquina se enquadra em uma especificação técnica e você pode usar uma bomba de vácuo com uma capacidade volumétrica adequada para os aparelhos que você atende. E normalmente não precisa ser aquela bomba de vácuo gigantesca, enorme. Presta bem atenção nesse detalhe. E é importante, sem sombra de dúvida, que você prepare a máquina depois de uma manutenção para que ela receba apenas o fluido refrigerante lá dentro, sem contaminante nenhum. Não importa a marca, não importa o tempo de uso que a sua bomba de vácuo tenha, desde que ela esteja bem cuidada, bem tratada e sempre com a manutenção em dia, é a segunda ferramenta primordial que não pode faltar. Terceira ferramenta, importantíssima, chama-se balança de precisão. Poxa, mineiro, mas 30 anos atrás não existia balança de precisão, não tinha outra opção a não ser fazer a carga por pressão. Primeiro, que talvez nós não tínhamos acesso à balança de precisão, mas sempre as máquinas houveram a quantidade ideal de fluido refrigerante para trabalhar. Nenhuma máquina, desde 1900 e vai bolinha, saía da linha de montagem, cada uma com uma quantidade de fluido diferente. Todas elas tinham uma quantidade exata de fluido refrigerante aplicado e isso sempre foi volumétrico, ou seja, por peso, né? Então era sim pesado no passado. Talvez 30 anos atrás aqui ainda nós não tínhamos acesso, mas tínhamos sim já, viu? 30 anos atrás tínhamos sim, custava caro e por isso muita gente não utilizava e aplicava ainda a carga de fluido lá pela mangueirada, por pressão. Pode ser aplicado? Se você souber o que você está fazendo em cima de superaquecimento e subresfriamento, tudo bem. Caso contrário, utilize uma balança de precisão. Aplique a quantidade que o fabricante indicou para nós que somos reparadores a aplicar no seu veículo ou no veículo do seu cliente. Balança de precisão te elimina uma pancada de problemas de imediato. Se você tem certeza que aplicou a quantidade que o fabricante pede de fluido para aquela máquina, que já foi tudo calculado, tudo bonitinho, e houver algum problema nela, com o seu conjunto Manifold, você já vai entender e conseguir um diagnóstico muito preciso. Balanças de precisão, você tem de diversos valores e diversas marcas. Não importa que você vá comprar, desde que seja uma balança que suporte acima de 15 quilos. Porque o cilindro de fluido refrigerante que você vai trabalhar é um fluido aí de 13,6 quilos de fluido. Quando esse cilindro está cheio, com a caixa ele vai pesar 16,5 kg. Então, para que você tenha uma precisão nesta pesagem, sua balança tem que ser sempre acima de 15 quilos. E você nem vai encontrar uma balança abaixo disso, isso para o uso na refrigeração. Vai encontrar aí de 30 quilos até 100 quilos. Mas balança de precisão é uma ferramenta imprescindível. Não importa se ela é a cabo, se ela é wireless, se ela custa 2, 3 mil ou se ela custa 600, 700 reais. É uma ferramenta que não pode faltar aí no seu dia a dia de trabalho. Beleza? Outra ferramenta importantíssima que não pode faltar chama-se regulador de pressão no seu cilindro de nitrogênio. Sim, você deve usar o nitrogênio para pressurizar e limpar sistemas de refrigeração. E o regulador de pressão vai estar acoplado ao seu cilindro e vai permitir que você controle a pressão que sai, a pressão de vazão desse nitrogênio do cilindro para ser aplicado na máquina. Essa ferramenta, ela te traz segurança, precisão, te traz tranquilidade na hora de aplicar esse composto, nitrogênio, e permite que você tenha controle absoluto sobre a quantidade de pressão injetada, tanto para limpeza quanto para testes de vazamento. Reguladores de pressão são importantíssimos e imprescindíveis. Esquece o motorzinho de geladeira, esquece maquininha de pressurização. Use o nitrogênio. Ah, mineiro, mas eu já usei lá atrás, eu também. E é por isso que eu estou indicando para você agora utilizar o nitrogênio. Mas para usar o nitrogênio, não esqueça nunca, jamais, em hipótese alguma, de ter um regulador de pressão. Não precisa ser um dos mais caros que existem. Existem reguladores baratos e intermediários
que têm uma qualidade alta e vão te empregar uma segurança absurda no seu dia a dia. Regulador de pressão, não esqueça disso. Outra ferramenta que é imprescindível você ter para trabalhar com climatização automotiva: extratores e instaladores de conjunto de embreagem. Boa parte dos problemas relacionados a equipamentos de ar-condicionado estão em compressores e bem relacionados à embreagem. Por exemplo, um rolamento, por exemplo, uma bobina, por exemplo, um cubo, por exemplo, uma trava elástica. Tudo isso você vai precisar de extratores e instaladores. Você tem no mercado N construtores, ferramentas e marcas que você pode utilizar no seu dia a dia. Variam de preço desde baratinha até hiper mega caro. A escolha é sua. Mas são ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia. Às vezes uma simples troca de rolamento, sem a ferramenta ideal e adequada, você pode tanto estragar o conjunto de embreagem, como perder um tempo gigantesco. Num serviço aí de 1h30, 2 horas, você pode ficar o dia inteiro para tentar tirar um cubo de um compressor sem a utilização de uma ferramenta correta. E a mesma coisa pode acontecer na instalação de um rolamento também. O rolamento também, você pode empenar uma polia se você não tiver o extrator ou o gabarito para poder sacar esse rolamento e instalar o rolamento novo. Preste atenção nessas 5 ferramentinhas, elas são básicas, simples, mas são extremamente importantes no seu dia a dia. Você quer melhorar a qualidade da tua oficina? Pensa nesses detalhes. Não é inscrito no canal? Corre aqui embaixo e se inscreve agora. Deixa teu like, faz um comentário, ativa o sininho de notificações, cogite aí a possibilidade de se tornar um membro do canal e olha, não esquece, acompanha nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Facebook e fica atento. Tem novidade chegando por aí, uma novidade fantástica, eu tenho certeza que você vai gostar. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você e até mais, eu vou nessa. Valeu, tchau, tchau, e eu fui. Um abraço.